Irmãos, eu estava pensando em uma coisa aqui. O Brasil está passando por toda essa crise financeira. O Brasil está de mal a pior, infelizmente. Mas o que eu percebo é que as pessoas parecem que não estão nem aí. A gente prega, a gente fala do amor de Deus, a gente fala do Evangelho, a gente chama as pessoas para se arrependerem, e elas não querem. Elas não estão nem aí. E sabe o que acontece, irmãos, no mundo espiritual? Quando alguém vira as costas para Deus e começa a adorar falsos deuses, começa a se assentar à mesa com demônios. Porque é isso que a Bíblia diz. Ou você se assenta à mesa com Deus, com Jesus, ou à mesa de demônios. Sabe o que acontece no mundo espiritual quando as pessoas tomam essa decisão, irmãos? É isso que eu quero mostrar para vocês aqui hoje. Eu vou contar para vocês algo que aconteceu na nação de Israel, para que vocês entendam o que nós já estamos vivendo no Brasil. Depois, eu vou colocar um vídeo de uma mulher americana que teve uma visão a respeito do Brasil. Irmãos, eu estava nesse culto. Foi ontem. Nesse culto de ontem, eu estava em uma igreja americana. Era uma mulher americana. E ela relatou o sonho profético que Deus entregou a ela a respeito do Brasil. E sabe o que é mais interessante? Eu tive um sonho há poucos dias atrás. Irmãos, eu não tenho dúvidas. Foi uma revelação de Deus. Foi um sonho profético, porque eu acordei com o coração a mil. Eu comentei com a minha esposa. Foi um sonho a respeito do Brasil. Então, fiquem comigo até o final, porque eu vou contar o que aconteceu no passado para que a gente não caia no mesmo erro, para que a gente entenda por que estamos colhendo maldição e coisas ruins no Brasil. E eu vou mostrar o que na verdade vai acontecer no futuro. Você vai ficar impressionado de ver como Deus é fiel. Eu quero que, durante esse vídeo, se você também teve algum sonho parecido, você relate aqui para nós, porque isso vai encorajar outras pessoas a acreditarem que o mundo espiritual é real. Nós não podemos brincar, certo, irmãos? Eu quero falar aqui com vocês rapidamente a respeito de Elias. Lembra do profeta Elias? A Bíblia diz em Amós capítulo 3, versículo 7, que tudo o que Deus faz na terra, Ele não faz nada sem antes avisar aos seus servos, os profetas. O profeta Elias era muito usado por Deus. A Bíblia conta lá no livro de 1 Reis, capítulo 16, do versículo 29 ao 33, que um rei chamado Acabe fez algo que desagradou muito a Deus. Ele era marido de Jezabel. Você conhece essa mulher? Uma mulher que era símbolo da maldade, uma endemoniada que mandava matar os profetas. Vou relatar para vocês o que está escrito nessa passagem e nós vamos conversando a partir de agora. Olhem as consequências espirituais que o Brasil já está colhendo, infelizmente. Olha só o que está escrito. Acabe reinou em Samaria por 22 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. Prestem atenção, como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, ele se casou com Jezabel e começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo. Primeiro, Acabe construiu um templo e um altar para Baal em Samaria. Depois, ele levantou um poste para a deusa Azerá e fez mais coisas para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, do que todos os outros reis de Israel antes dele. Aqui percebemos um cenário triste, deprimente, horrível, porque o pecado começou na liderança. O rei Acabe se casou com Jezabel, e eles faziam todo tipo de maldade. Como se não bastasse, começaram a colocar dentro dos templos de Deus, onde Deus habitava, onde falava com o seu povo, altares de Baal e de outros deuses, ou seja, de demônios. Hoje nas igrejas percebemos quanta idolatria, irmãos, quanta coisa errada, quanto show, quanta performance, quanta heresia, e ficamos pensando, onde isso vai parar? Por que será que os cristãos estão se desviando tanto? Quantos escândalos ainda faltam acontecer para que a gente desperte, para que a gente se volte para o Senhor? Foi então nesse período terrível que já estamos vivendo no Brasil, que Deus levantou Elias. O profeta Elias disse para o rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos até que eu ordene. Amém, irmãos? Elias era um homem corajoso. Ele chegou diante desse rei idólatra, cuja esposa mandava matar profetas. Elias estava correndo um sério risco de vida.
A Bíblia diz, no livro de Tiago, no Novo Testamento, que Elias orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu por 3 anos e meio. Depois, ele orou novamente, e Deus atendeu seu clamor, e veio a chuva que regou toda a terra. Sabe o que eu quero dizer com isso? O Brasil está vivendo um tempo muito difícil, muito complicado. Todos nós sabemos disso, não é novidade. Mas quero que vocês entendam que isso é por causa da idolatria. Hoje, as pessoas estão idolatrando coisas banais. Pessoas, até mesmo nas igrejas. As pessoas estão fazendo o que é mal sem se importar e achando bonito. Você acha que isso vai ficar sem consequência? A ira de Deus vem, irmãos, e já estamos experimentando isso. Eu oro a Deus para que tenha compaixão e misericórdia de nós. Hoje, as pessoas valorizam o que é errado, aquilo que Deus detesta. Elas trocam o certo pelo errado, mas saibam que Deus não se agrada em nos ver sofrer, nem mesmo os ímpios. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele espera que se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Deus sempre tem uma mensagem de restauração. Eu tive um sonho em que vi um avivamento nas favelas do Rio de Janeiro, onde casas estavam cheias da presença de Deus. E sei que muitos outros também têm sentido que esse avivamento está chegando. Preparem-se, irmãos. Vamos orar e buscar a Deus. Porque Ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua voz e sararei a sua terra. Amém. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Compartilhem com as pessoas que vocês amam. Deus abençoe vocês.